Rede de Notícias e a hora certa. 9:03. Rádio Rede de Notícias. Programa Paulo Oliveira. Eles estão chegando. Acredite, se quiser. O mundo inteiro hoje estamos vivendo na nova época. E o professor Agobá é especialista. É especialista nisso. Discos voadores estão aparecendo em todas as partes do mundo. Isso, mas ele... Professor, bom dia, professor Agobá. Bom dia a todos, meu amigo Paulo. Professor, isso vem desde o tempo lá de Abraão, né? De Vem. Enoque, né? Enoque já viajava Já viajava. em naves espaciais. Elias é o Elias. pastor? Elias? Elias. Profeta? É, Já viajava em naves espaciais, não era? Ezequiel. Onde é que tá escrito? Eu li, rapaz. Veio no YouTube. Bem, o Ezequiel, pelo menos, ele foi. Chama carruagens de fogo, né? É porque a ideia da época, né? As pessoas. É o seguinte, as pessoas vão criando as fotografias da sua mente baseada na cultura do dia, né? Tira aí o tarado, Roberto. De acordo com a cultura do tempo, né? É lento, né? É lento. É. Por exemplo, até antes de Newton, Professor, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte, me fugiu aqui a ideia. Pronto. Nós estamos vivendo a nova ordem mundial? Rapaz, estamos vivendo uma situação muito complicada. Apocalíptica? Não, mas eu vejo o seguinte, na minha concepção de 70 e poucos anos de vida e de 60 acompanhando o mundo, 60 né? anos. Acompanhando, né? Pesquisando. A história do mundo. Eu vejo que o mundo está por caminhos tortuosos. Perigoso. Então, está chegando coisas muito, certo? Ruins para a humanidade. Não é, rapaz? Quer dizer, o homem está cada vez mais se preparando para a guerra. Né? Só que a guerra agora é com bomba atômica, né? E bomba atômica é bomba de extermínio. Nuclear, né? É de extermínio, né? Bombas nucleares. Se Então, houver uma guerra nuclear, nós estamos... mas nós estamos caminhando, agora faço com o outro, caminhando para isso. Né? Não é porque a gente queira fazer medo, não. Porque ninguém vê consenso. A gente só vê, né, cada vez mais eles se estribarem, como diz aqui no Ceará. Esses psicopatas que dirigem o mundo hoje são Tudo responsáveis psicopata. por tudo isso, né? Tudo. Quer dizer, o ser humano é igual. O que muda são os dirigentes, né? Isso. Tá entendendo? Aham. Aí a cabeça deles é que é doente, né? Aham. Mas fazer o quê, né? É. Aham. Aí, professor. Bom. Vem mesmo lá de trás? Vem. Lá de Enoque. Os ETs estão nos acompanhando desde muito tempo. Pra você ter uma ideia, o Ceará é tão rico em ufologia que eu mostrei aqui uma foto, Sim. em primeira mão, já em 1930, um disco voador aqui na praia do Ceará, que seria a Beira-Mar hoje, né? Tá entendendo? Naquele tempo era só coqueiros e tudo mais. Eu mostrei uma foto aqui, você lembra? Era chamava até coqueirinho ali, né? Coqueirinho, pronto. Por exemplo, É, quando meu tempo. estourou a ufologia no Brasil, foi em 52, em maio de 52, na revista do Cruzeiro, que mostrou as fotos que o João Martins, que eu conheci pessoalmente, fez lá na Barra da Tijuca. No outro mês, aqui dentro de Fortaleza, apareceu um objeto e um rapaz fotografou e o jornal O Povo publicou. Eu tenho essas fotos. Da época, tá vendo? Da época. Da época. Então você vê que eles nos acompanham Já vem lá há muito tempo. Há muito tempo. E o Ceará era muito rico. Por exemplo, eu sempre que vou ao Quixadá, então, aí lá no santuário, você vê lá na ponta, lá em cima, tem uma bola. Certo? Mas isso ali é um drone lá em cima, não, professor? Não, tá aqui ela. Isso aí foi batido, né? Ah. Olha aí. Tá certo? Tu tem, Roberto, na sequência aqui? Tenho. Essa foto... Foi lá em Quixadá que eu bati. E esse imóvel aí, o que é isso aí, professor? Não, isso é o santuário. um santuário. Lá existe um hotel, existe uma igreja. Sertão ali, ali, tá saindo ali. Existe, Professor Nossa Senhora do Sertão, né? Que É, o santuário. Sei onde é. existe uma. Você ampliou, então? Ampliei, tá aí, um objeto passando lá. Tá certo? Ali não é a área quê? Aquela região. Xadá, Xerobobim, Xelô, chama- Xeré.
Porque chama-se Ariaquê, na realidade, foi o filme, né, que o americano fez, né? Um sinal muito bem feito, feito por um cearense, né? Por um cearense. Tá certo? Isso. Aham. E Aham. ele aproveitou a região, né, e Isso. lançou... É um ator esse negro, né? filme. Que é o principal artista do filme. Inclusive foi Ariaquê. americano, né? E então daí, você vê que eu sou um dos únicos do Ceará que tem vamos dizer, uma documentação enorme sobre Quixadá. Nem eles mesmos de Quixadá têm. O que você mais Bom, isso aqui, registrou, professor? isso aí lá nos Estados Unidos, no deserto, próximo à área 51, um disco voador pousado, É deitado é ou assim em em pé? pé. Tem dois ETs ali, tá aí a nave. Aí tem várias fotos que o Pera aí. Robert Val pode botar aí. Vê se eu entendo aqui, professor. Ele está tentando ali. É porque É. a internet é um pouco lenta nessa Não, área não nossa tem aqui. problema não. Mas esses aqui Esses dois estão de lado da nave. são extraterrestres? Eu tenho a filmagem, Isso é a nave? é a nave grande. Tá aqui ela, ó. Fala, minha Nossa Senhora. Já decolou já. Eu tenho a filmagem eles pousados e... Eu vi alguma coisa, professor, pesquisando também, como é que essas naves se movimentam, né? Eles Eles têm usam um sistema de antigravidade. gravidade. Né? Ele chama gravidade reversa, né? Reversa. Ao invés de cair, Cair, ele flutua. flutua. Olha que isso é uma nave. A nave filmada lá nos Estados Unidos, né? Próximo à área 51. Isso não é de Hollywood, não, professor? Não, isso foi feito real. É uma nave mesmo? Nave mesmo, um disco voador. Estão vendo aí, senhores? Olha aí. É. Estou mostrando aí, tá aí na tela. A tela. Do YouTube. Quem está me acompanhando no YouTube, Bom, a cadeira até arriou. Ixi, Ah, meu Deus do céu. Então, Tô pesando muito. Oi. eles estão em todos os cantos, né? Sim. Por exemplo, eu tirei essa foto aqui, Quixadá, né? Já Rapaz, recente. que coisa, olha aí. Isso é lá em Quixadá. Não, isso aí foi nos Estados Unidos. Aquela outra que eu mostrei primeiro foi eu que fiz lá em Quixadá. Aqui já é da área 51? Na área 50, próxima à área 51, que é próxima a Las Dizem até, Vegas. não sei se é ficção, né? Dizem Não, até ela que existe. eles baixam, entram lá. Não, é uma base aérea americana, Sabe que é pra baixo, né? Eles, né? tem 7 andares. 7 andares pra baixo, Bonfim. E ele lá, é mesmo. Senhoras e senhores. e lá eles têm laboratórios, eles fabricam armas, né? Novas armas, né? Novas tecnologias. E não é nova não, isso já vem da década de 50. A gente 50 a gente não era nem nascido, né? Pois Nem é, eu, nem isso você. já foi desenvolvido, aí já vinham começando a fabricar lá essa área Certo. 51. Aham. Bem, agora nós vamos falar, Hum, já que você falou dos apocalipses, né, da vida, hum. vamos falar aqui desse rapazinho chamado Jesus, né? O mestre. Então é o seguinte, o mestre Mas como é que o senhor chama esse rapazinho? é o Jesusão, nosso chefão. É intimidade, né? Porque é o seguinte, É o maior de todos. maior. Professor, tem procurado um livro chamado Avatares Cósmicos, Uhum. falando sobre quem era Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo que esteve aqui conosco. Dizem nesse livro, Avatares Cósmicos, não achei aqui no Brasil, não achei, pesquisei tudo, que é o maior, ele é o maior de todos, de tudo que existe no universo. Ele é um dos queridos de Deus. Olha, se Deus é o criador de tudo, certo? Essa é a nave? É a nave. Aquela, né? Meu Deus do céu. Os cabas entraram dentro e se mandaram. Eu tenho a filmagem dela, do ZT dando um tchauzinho e entrar na nave e se mandaram. Nossa mãe do céu. Mas Olha elas estão isso, aí, tá certo? Eu tô abismado. Este era Jesus. Bom, não, o que eu quero falar é porque isso aí Esse é do Santo sudário. Sudário? É porque é o seguinte, existem Santo muitas Sudário. controvérsias, né? Acontece que Jesus é um ser iluminado, energético, né, de muita potência espiritual. Então ele se faz presente onde ele quiser, a hora que ele quiser, tá certo? E Vai onde ele quer. continua aparecendo pra gente. O problema é que o ser humano não enxerga. Tá entendendo? Eu já vi vários depoimentos de muçulmanos que tiveram acesso a Jesus, né? Por exemplo, teve um caso, Muçulmanos. teve um caso lá, aqueles malucos, né, que aqueles os mais radicais, o Estado Islâmico, né? Isso. Então tinha lá um jornalista que eles iam matar. Aí o assassino, né, que eu chamo assassino, teve a visão lá do O terrorista. terrorismo, uma visão de Jesus, saiu correndo feito doido e o cara escapou. O jornalista ia ser assassinado. É. Bom, então eu quero mostrar. O que o senhor quer dizer aqui com esse santo Não, sudário? isso é um sinal que Jesus deu, tá certo? Hum. Tá ok? Muito forte.
Mas ele continua. Não decifraram até hoje, né? É o O Santos seguinte. Sudário já passou por tudo quanto é cientista. O que ocorre é o seguinte, a maior pesquisa que foi feita pela NASA na época, Ah. indica que uma energia ultrapassou aquele limbo. E essa energia, passada em computador, a NASA, ela tem montanhas, quer dizer, de energia, quer dizer que algo realmente ascensionou. Tá certo? Ok? Então, quem faz isso? Não era o ser humano, é um ser Daqui poderoso. não. Daqui Mas ele continua aparecendo. Isso aqui é do meu arquivo pessoal. Isso aqui é um senhor, né, amigo meu, que ele era vendedor. não. E explica essa foto, eu não estou entendendo. Você vê que é o rosto de Cristo, você vê as pontas, tá entendendo? Dos espinhos. Tá entendendo? Sim, sim. Tá entendendo? Uhum. Então, os sinais de Cristo, eles são sutis. Então, ele deixou um papel, né, guardado. Quando ele foi abrir um dia a pasta, estava essa imagem formada. Aí ele passou a ter visões, ele passou a receber mensagens, entendeu? Então, Jesus é assim, ele dá sinais, tá certo, sutis, que a gente tem que captar, né? Quer dizer, eu estou aqui. Estou aqui. Vamos lá. A mão de Deus aí. Eita! O sinalzão. E aí, meu irmão? Ai, deixa eu levantar a cadeira. Eu tô pesando muito, a cadeira tá quebrada. As emoções, como diz o Matuto. Então, o Jesus, né, esses grandes avatares do universo, ele se faz presente, né? Então ele tá Falta com medo aqui, viu? Ele está sempre mostrando sinais. A gente é que não quer entender. A gente quer continuar fazendo o quê? As besteiras. Professor, você sabe que os judeus não acreditam que Jesus era o Messias. Não é? Eles não acreditam. Eles Justo. esperam ainda hoje o Messias, não é verdade? Dizem que quando eles se converterem ao cristianismo, não é? Quando eles se converterem ao cristianismo, o mundo será mais diferente. Como é que o senhor analisa isso? Bom, tá difícil O porque senhor tem lido sobre isso? Não, eu já li conhece a várias história? coisas. Conheço bastante não, porque eu não sou especialista, né? Mas eu leio para eu ter conhecimento, né? Sim. Bom, acontece que Jesus, que ele é do Novo Testamento, Isso. que é justamente a vida dele. Então eu sempre me interessei pela vida dele. O senhor não vai lá atrás no Antigo Testamento, não, né? Eu não me preocupo porque é muito longo, é muita coisa, tá entendendo? Eu não sou especialista, então eu não posso. Tá. Agora, a vida de Jesus eu me interessei porque é uma vida linda. Uma vida linda. Olha que você pega uma pessoa, tá morta, você ressuscitar, meu filho. Você pegar o barro aqui, passa na visão, acaba sai enxergando. Pastor Robervan, quantos dias estava morto? Lázaro. Tinha bem uma semana já. Já para pouco. Sabe que a gente quando morre, com 24 horas o cérebro derrete, né? Não fica. O cérebro vira geleia. Geleia. Que ele é uma geleia, agora ele perde a textura. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de 4 morto, dias. né, rapaz? Então uma obedece, não precisa falar muito, né? Não é? Outro sinal de uma mão lá Peraí, de cima. esse aqui, a mão de Deus que eu não mostrei. Mostra aí a mão de Deus. Aí, Robervan. O Jesus Eita. ali. No céu. Ó, esses arquivos aí são particulares. Isso aí nem Rede Globo tem. Por isso que ele está atrás do senhor. Tô sabendo. Eu não quero negócio com Eu esse tô povo, sabendo não. que andaram lhe procurando. Aguarde o Hulk, viu? Aguarde o Eu Hulk. quero não, quero negócio. Vai lhe procurar, viu? Quero não. A produção já entrou em contato com o Bonfim. Ó, o Hulk. Aqui eu Dia de só. domingo. Ó, tá fechado. Mas eu quero ver o senhor lá. Aqui tá fechado, Paulo Tá aí. Oliveira. Robervan, que coisa linda. Essa aqui é? Mão de Deus. Olha que coisa. Olha aqui. Aqui, rapaz. Então, aparecem uns sinais desses e ninguém presta atenção, rapaz. O cara vem dizer que isso aí é ilusão. Isso não existe. Rapaz. Isso é Deus chamando a atenção, né, junto com Jesus. Não é daquela esquadrilha da fumaça, não? Não. Isso aí eu tenho a filmagem se fazendo, o cara apontando, todo mundo correndo feito doido no Mas meio da tá rua. postando as mãos, né, professor? É. Ele deve estar postando as mãos, né? Tá entendendo? Uhum. Isso é um sinal muito forte para a humanidade mudar. E não muda. O homem não toma consciência, Conhecimento. né? Você vê que, rapaz, a gente fica triste.
Mas a gente tem a obrigação de mostrar esses sinais. Não, O isso cara aqui- faz aqui- questão de ser ruim, não é? Tem Ruim. gente que faz questão de ser ruim, né? De prejudicar os outros. Nós Fazer o estamos mal, aqui né? pra pô? fazer o mal, É. Agora tem o seguinte, né? o Chico me diz, Ah, muito claro, que essas pessoas Chico que aqui- Xavier? que aqui continuam fazendo mal, praticam mal, né? Numa escala maior, que você pode praticar mal, uma besteira velha. Esses Olha. vão pagar muito caro. Tá, eu tô contando os dedos, são 5 dedos. ó. É. Aí não é de ET não. Mão postas. Vamos posta. Que é isso? É misericórdia, pedir misericórdia para ver se o povo entende. Coisa, professor. Bom, aqui, isso aqui é na Itália. Você vê um pontinho, tipo aquele quixadá que eu fotografei, né? Você quase Tá, não o vê. ponto, é. Aí depois de ampliado, como é que fica? Pescar uma formiga, né, Paulo? É. Foi lá em Milão, né? Foi lá em Milão, né? Foi, ó. Aí quando é ampliado, ó. A foto ampliada. Então você vê que é uma É- nave, É né? um objeto, É um voador objeto. não identificado. É totalmente estranho à nossa realidade, tá certo? Não é coisa daqui. Não é coisa daqui. Nem de americano, nem de russo, nem de Não, chinês. não. Nem perigo. Tá aí, tô mostrando Aí, Leila agora. Oliveira, tá aí. Aí. Aqui, Robervan. José Cavalcante tá mandando um abraço pra você. João Ô Zé, um Marcos, abraço, bom dia. João Marcos em Jaguaruana. Diz Olha que essa muitas foto. aparições lá em Jaguaruana, né? Pois é, manda pra mim, sinais que é pra eu vou lá. Batam a foto, né, professor? É, eu vou lá, Tem um fazer celular, pesquisa. né, meu filho? É, Já- Sérgio Camussa mandando a Obrigado aí. Sérgio Camussa, um abraço, É, Sérgio. professor É só gente Cândido boa. Furtado também. Isso aqui é um amigo meu Hum, que ele foi abduzido, levado né, disco voador e voltou todo carimbado. Inclusive os dentes dele caíram todos. Eu tenho até um dente dele que ele Esses me deu de hematomas presente. representam o que, esses hematomas? Bom, isso aí é o seguinte, ele tava dentro do carro, eles foram pra uma praia, tá certo? Aham. Aí ele ficou sozinho no carro, os amigos saíram. Aí o disco voador veio em cima do carro, esquentou tanto. aí ele- Aonde foi isso? Numa praia aqui, aqui onde hoje é o porto, né? Entendeu? Aí o disco voador pousou em cima do carro, esquentou tanto, ele saiu, que não aguentou. Aham. Aí ele esquentou também a camisa, tudo, ele tirou. Levou fonte Tá de entendendo? sal, né, Paulo? Parece Aí um ele pingo de desmaiou. sal, tá aí, ó. Ela levou fonte de sal. Aí ele foi e desmaiou. Ele Aí- desmaiou. Foi. Aí quando ele acordou, Hum. né, que ele foi Olha lá. pra casa, aí ele chegou em casa e viu essas carimbadas, que Esses até hematomas. hoje ainda existe ainda. Aham. Ficou Não lá. deixaram nenhum chip dele, não? Pode ser que tenha, né? Pode Mas ser. eu acredito que ele tenha sido levado, né? Aí está, ó. Aí está. Aham, tá aí na tela. Bom, eu quero mandar um abraço aí pro Maurição, que nós vamos falar, o Maurição, o Zé Rocha lá na João Pessoa, que Certo. inclusive nós vamos falar uma coisa importante, Sim. é o seguinte, tem uma foto aí, Hum. amanhã, que é sábado, vai passar um meteoro do tamanho de um prédio. Esses prédios de 40, Aquele objeto do livro O Extraterrestre. O senhor leu o livro? dele, Custa o até- Uma, né? Isso. Oumuamua, né? É o nome estranho. Oumuamua. É o nome lá do Havaí, não é? É. É o nome lá do Havaí. Oumuamua. É que, inclusive, A discussão é grande, deve saber se realmente é uma nave espacial, que é em forma de rochedo. é né? rochedo. É porque é o seguinte, o que causou estranheza no caso, Os cientistas. o Levi, é o seguinte, é porque todo cometa, quando chega próximo ao Sol, né, devido ao aquecimento, né, dos raios solares, aí ele solta vapor d'água, vapores, né? Isso. E esse não soltou nada. E esse também, ao passar... Ele deixa uma cauda, né? Uma cauda, esse não tinha. Né? E esse... O Oumuamua não tem. Eu tô na página 120. Pronto, e esse ao contrário, ele ao passar depois do Sol, ele ganhou velocidade, como se alguém estivesse acelerando. Tá entendendo? Pelo sol, É? sem derreter. derreter. Então ele não soltou gases. Aí, até ontem saiu uma reportagem na revista americana, porque os astrônomos são assim, quando eles não sabem explicar uma coisa, e que tem um astrônomo que diz alguma coisa um pouco diferente, eles ficam malhando o cara. Aí foram inventar. Se queimando o cara. Aí inventaram a teoria que esse cometa era de hidrogênio. Tudo papo furado, né? Eles Certo. ficam inventando as cores mais bonitas que não casa, Certo. viu? Certo. Então, o que é que acontece? Vai passar agora amanhã um meteoro, né? De 40, mais ou menos 40 metros, tamanho de um prédio desse que nós temos Vai ser aqui. visível a olho nu? Vai só no hemisfério norte. Ah. Então é o seguinte, mas qual é o problema? Ele vai passar entre a Terra e a Lua. Na metade do caminho daqui para a Lua. Bem pertinho.
E ele tá previsto para voltar de novo em 2006. Vai provocar eclipse, não? Não, que ele é pequeno, 40 metros. Mas acontece se ele cair numa cidade de Fortaleza, o estrago é grande. Acaba com tudo. Isso aí não dá para acabar, mas vai se pegar um Foi pé... o meteoros que acabaram com os dinossauros, não foi? Pronto. Mas aquele era... Professor, 2006 já passou. Tem que ser 2026, né? Não, vai ser 26. Ah, Ah, não é pra agora, não. Não, esse vai Meteoro. passar amanhã, ele vai voltar em 2026. E ele tem 1 sobre 40, 1 sobre 400, a probabilidade de cair na Terra. Se cair no mar, beleza. Se cair numa cidade, O estraga grande. vai ver estrago, vai ter uma confusãozinha. Bom, Vamos nós, professor. outra novidade do nosso arquivo particular. Epa. Isso é uma moça bem bonita, Tá de bonitona, óculos, né? Óculos. certo? Aí ela com óculos aqueles Ray-Ban, né? Ray-Ban, é. De primeira, né? Aí aparece essa... Aí o que é que aparece aí? Isso é um reflexo. Tinha uma figura olhando pra ela e tá aí aqui, ó. Tá certo? O Ela tá de reflexo. óculos escuros, é um reflexo, né, O professor? Ray-Ban e o ETzão aqui Olha aí, olhando pra professor, ela. aquela imagem ali que nós estamos mostrando. Não, aqui. isso aí é a parte dele, a parte aqui. Do rapaz, né? Do rapaz, né? Ele foi carimbado todo. Que coisa. Semana passada passou um aqui mostrando pra mim o Bonfim aqui nas costas dele, tinha escrito Tramontina. Eu disse, foi isso, meu irmão. Eu disse, foi uma facãozada que a minha mulher deu. Pode deixar de ser sem vergonha, né? Aí tinha Tramontina lá no facão, né? E ficou impresso nas costas dele. Foi, Bonfim? foi, pô. Rapaz, mas era A bem... Leila Oliveira aqui, o cabo leva uma pé da amante e diz pra mulher que foi abduzido. Pode acontecer. Cara. Não, teve um caso desse, que a mulher parece que estava lá brincando. folclórico, isso é folclórico. Aí disse pro cara que tinha sido abduzido. E ela tá aí a moça, olha. Aí, ó, bonitona, tá Linda, certo? olha, óculos escuros. Isso é do arquivo particular. E esse ET? E tá aqui o ET, ó. Isso é um reflexo, que é porque ela tava olhando, e o ET tava na frente dela e o óculos muito espelhado. né, Refletiu. 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 Então nossos arquivos é assim, só, nem Rede Globo tem. Rapaz. Tá entendendo? Luciano Huck, Aí, Hulk. Não. eu tô liberando o professor, viu? Quero, né? Ele aqui não quer ir, né? É. Um cachezinho, professor. Meu trabalho não pode receber dinheiro. Os É dons que espiritual, Você recebe a Deus, de Deus. é caridade. Tudo que eu recebo é de Eu li graça. agora há pouco uma criança que aprendeu a falar 4 idiomas, né? É, Foi, 4 então. idiomas. 4 idiomas e ele ensina. Em sonhos, ele aprendeu a falar em sonhos, né? 3 amigos. Espiritual. É espiritual. Amplamente espiritual. Era um alemão, um francês, né? E um japonês. Quer dizer, tudo línguas diferentes e Não, difíceis. inglês. Paul, né? Paul, um deles era dos espíritas que vinha ensinar ele à noite. Ele, com 7 anos de idade, aprendeu a falar 3 idiomas. 3 idiomas. A que gente ele velho faz? aqui não sabe nem Ele falar. aprendeu japonês, alemão e inglês. E japonês, cara. E ele disse que transmite para as comunidades lá onde ele. Tá vivo ele. Ninguém faz uma matéria com isso. É só atrás do Lula e do Bolsonaro. Agora é atrás do Sérgio Moro, né? É. A confusão. BBB, o dia né? todinho. É né? Big Um B, negócio né? desse que é Qual o importante. nome é Big Body, né? Big Body. Big assim, Brother, tem uma né? moça aí que foi perguntar a ela se ela. Não foi, meu filho? Rapaz, aquela moça que responde o Big Brother, tu ainda tens aí. Mas, rapaz, o trabalho feito um jumento. Chega em casa, mal dá tempo de eu botar uma colher de feijão na boca. Você vem me perguntar quem é que vai sair do Big Brother? Rapaz, tem muito o que fazer, né? Tem uma moça vindo aqui, vamos perguntar pra ela aqui. Boa tarde, moça. Tudo bem? Qual que é seu nome? Isabela. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que você acha que vai ganhar o Big Brother Brasil 2023? Vai ganhar o quê? Big Brother Brasil. Moço, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu peguei os 5 minutos que eu tinha pra ir no banheiro da minha empresa. Eu me tranquei no banheiro e dormi no chão. Eu tenho que levantar 2 horas mais cedo, moço, pra pegar ônibus, pra ir pra empresa, pra trabalhar, pra ser excomungada por gente que eu não conheço, pra ganhar um salário horroroso, pra ficar 2 horas no ônibus depois, pra voltar pra minha casa. E deixa eu te falar uma coisa, tem dia que eu nem janto, porque se eu for jantar, eu durmo em cima do prato. Aí eu durmo, na hora que eu durmo, que eu cochilo, já deu hora pra me levantar de novo. O senhor tem a coragem, o desejo de me parar pra me perguntar quem é que vai ganhar Big Brother 2023? Mais alguma coisa, senhor? Obrigada. Ô resposta, ô mulher, viu? Tá quase chorando, né? Isso é pra mulher, viu? Parabéns a essa mulher, não sei quem é. Eu Ela- gosto de mulher assim. É lá de São Paulo. Pois é. Sofrida.
Pra chegar no emprego, rapaz, em São Paulo é um drama, né? Então, e Você não mora perto. O metrô em greve, Paulo? Doido, tudo em greve. Isso aí é o Professor, seguinte. Atenção, Isso atenção. é presta um incêndio, positivo. né, correndo lá dos Américas, né, que é as casas de madeira. Aí você nota um filete escuro. Isso é o Satanás saindo. E os espíritos pretos. Sai, capeta! É. Eita, pô. E tá aqui a prova que lá tinha coisa ruim nessa casa. Espírito, né? Deus. Olha aí, tem até o bicho de chifre. Na ponta. Tá caindo fora. É, caindo fora que não aguentou o fogo. Não é, rapaz. Mas isso, né, a gente vive tá dentro, brincando. Mas é o seguinte, tem casas Sim. que energias espirituais ficam impregnadas. Entende? Tem. E perturba as pessoas e tudo mais. É verdade. E às vezes provoca até incêndio. Aí esse espírito, justamente esses espíritos lá que estavam lá habitando, estão saindo agora, estão se mandando. Como é que chama esse tipo de espírito, professor? Os espíritos É obsessores. obsessores, né? São obsessores. E são perigosos. Esse rapaz que persegue essa moça que eu acabei de ler, ele deve estar com um espírito obsessor muito forte, né? Não, isso aí... Sem vergonha também? Não, isso vamos ser vergonha. Isso é porque é o seguinte, o ser humano, existe uma programação muito forte, tá certo? Existem duas programações fortes no ser humano que vence tudo. Certo? Aliás, três. Uma é comer comida. Por comida você mata. Né? Tô falando, mas chega a esse ponto, Sim. tá certo? Outra, perpetuação da espécie, que é o sexo. Que isso também não tem diabo que segure. Não existe nada que segure o sexo, porque é uma programação natural para a espécie sobreviver. E a terceira é a ganância, é o poder, é o diabo do dinheiro. Tá entendendo? Então essas três forças são muito fortes. Então as pessoas, para realmente equilibrar isso aí, tem que estar bem equilibrada, com uma boa religião, tá entendendo? E pé no chão. Então o que é que ocorre com esse nosso rapaz aí, né? É um pobre coitado. A programação dele, né, tá no pico, vamos dizer, nessa parte sexual. Aí você sabe que a parte sexual, ela chama o que nós chamamos as taras. Certo? Ok? As taras. Porque é o seguinte, o ser humano, para poder fazer a perpetuação, o sexo, tá certo? Ele tem, vamos dizer, insights. Ele tem, vamos dizer, ele cria, né, coisas, né, para poder aumentar a satisfação dele. Então é isso que ocorre com esse rapaz. Ele tem essa tara, tá entendendo? E ele se apaixonou por essa moça. E aquele negócio ficou doentio. Então ele tem que ter um tratamento psicológico, né, tá entendendo? Para poder ele voltar o pé no chão. Então, nada de espíritos obsessores. Não. Safadeza mesmo. É bom. Não, na minha opinião, né? É bom porque o remédio pra ele? Uma boa mão de pena. Uma lapada bem grande de cipó preto. Moreira Brito, se pode Jurema Preto. Que ela Isso, uma lapada boa. Ele sabe. mas melhor é se pode goiaba. Ah, é mesmo, Ela Paulo, né? enverga. Vixe, mas não quebra de jeito nenhum. Não, a mamãe veio me deu uma lapada de pó de goiaba. Nunca mais vai pra trás de filha dos outros. Professor, para fechar, muita gente me pergunta, Paulo Oliveira, o professor fala muito do Chico Xavier. Muita gente importante. Inclusive um ex-governador do estado do Ceará. É nosso ouvinte. Tem os olhos azuis. Ele disse, Paulinho, pergunte pro professor Agobá. Essa parceria que ele tem com o Chico Xavier, como é que funciona? Porque ele também era fã do Chico Xavier, né? Bom, é o seguinte, os espíritos se aproximam de espíritos em que eles têm alguma afinidade. Tem a química, né? Então eu tenho duas afinidades com Chico. Sem querer, como diz o Chá, sem querer, querendo eu tinha. Que era a caridade, entendeu? E sempre procurar ser bom. Tá certo? Eu tive isso desde criança. Certo. Entende? E em dado momento da minha vida, tá certo? Ele se aproximou através de médios e depois através, né, de mim, tá certo? E trouxe várias lições pra minha vida, né? É tanto que Chico mandou pra mim já fotos do além. Eu tenho fotografia do Chico, inclusive eu mostrei isso, lembra do seu programa? Sim. Com a Tereza, Isso. você lembra? Lembro sim. Então eu tenho fotos dele do além. Ele mandou de lá pra cá pra gente. Então ele manda sinais. Traga de novo essas fotos pra nós aqui. Vou trazer. Tá certo? Só pra fazer o mal. Ele lá do outro lado? Do outro lado.
Ó, eu fiz uma sessão com que eu tinha a Tereza, minha amiga, né? Professor, só uma dúvida com relação ao espiritismo, né? Eu não me envolvo muito, apesar de pesquisar muito. Dizem que pessoas ruins como Lampião, que era um criminoso, um assassino, né? Tem gente Correto. que quer endeusar Lampião, tem gente que quer, né, transformar Lampião Não, em tem herói. até um né, clube de do nada. Lampião. Tem. Lampião, o espírito dele viveria no planeta muito distante da gente, não é? Lampião. Bom, existem muitas conversas, Que mas... o Hitler existe. Só finalizando. Que o Hitler, por exemplo, ele foi um anticristo, né? Não, ele Autor foi, de mais de 100 milhões de foi um mortos. desastre. Mais de 100 milhões de mortos. Viveria no planeta Plutão. O que é que o senhor acha disso? É invenção? Loucura. É loucura. Loucura. Né? Os espíritos ruins, eles vão para um limbo, um buraco negro. De lá eles não saem mais. Tá entendendo? Sim. Porque lá em cima, perto Não dos tem anjos espaço de pra eles, Deus, não tem espaço. Lá só tem espaço para os bons, os normais. Vamos ser nós, né? Então nós vamos continuar nossa caminhada. Bem, são coisas que o homem nunca vai saber, né? O que há depois da morte. Ninguém decifrou. Ninguém, Deus não vai permitir, só quando passar. Tá certo? Eles dão a ideia, os espíritos vêm. Nós tínhamos o Paulo Lés, você lembra dele, né? Nosso coordenador, diretor. Paulo Lés era uma figura extraordinária. Ele era espírita. Ele era espírita acompanhando o Mansueto Barbosa, que também era espírita, né? E ele dizia, o Paulo Lés, que o planeta Terra é um planeta de expiação. Os espíritas dizem, né? Mas acontece. Nós estamos aqui cumprindo pena. Não, é o seguinte, o nosso caminhar, não, na minha opinião, o nosso caminhar, nós é que fazemos, tá A certo? nossa estrada Por exemplo, o Chico, um homem daquele, já nasceu bom. Eu Bom. tenho a história dele toda. Então, o homem desse vai pagar o que aqui? Ao contrário, ele veio foi acender a luz. Tanto que ele naquele hospital, não viu? Tem aquela imagem, né? Aquele espírito chegando pra... Ali foi o espírito socorrendo ele. socorrendo ele. Então, o Chico já tá aqui perto de mim, já. Agora, nesse momento? Ixi, Tá bom, professor. tá bom, Sexta-feira a gente conversa. obrigado. Um abraço. Não, porque é muito pessoal, muito... Ele quer deixar algum recado pra nós? Não, ele tá dizendo que a humanidade está no caminho errado. Se não melhorar, vai sofrer umas consequências muito graves. Tá certo? Olhe para Deus. Olhe para falando Deus. isso? Olhe para Deus. Ele falou agora. Olhe para Deus. Olhe para Deus, olhe para o bem, para a caridade. Ame a natureza e ame o próximo, como Jesus fez. Só isso. Amar o próximo. Amar a Deus e amar a nós mesmos. Abençoe nossos ouvintes, nossa emissora, nossa casa. Foi? Tá bom, professor. Obrigado, hein? Obrigado. Ele emocionou-se agora, recebeu os recados aí do Chico Xavier. Eu vou dar um intervalo bem rápido, são 9h36. O Robervão faz os comerciais dele e a gente dá sequência ao nosso programa que vai até às 10 horas. 9h36, aqui RDN, a sua emissora. RDN, Rede de Notícias, RDN. A Fortaleza sabe que toda lembrança tem um sabor diferente. E toda vez que sentimos esse sabor, lembramos do amor que recebemos nessa vida. O amor que nos preparou para qualquer momento. Há várias gerações, a Fortaleza vê o quanto o amor fortalece as pessoas. Porque quem é amado está sempre bem acompanhado. Fortaleza.